Bom, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês na prática aqui como que eu tenho usado AI, tá? Com algumas ferramentas, com algumas aplicações para a gente poder escalar múltiplos negócios, tá? Para múltiplos 6 e 7 dígitos por mês. Em algum momento aqui eu vou colocar um vídeo aqui onde a gente estava fazendo aqui um levantamento de uma das contas dos nossos clientes, tá? Então ali a gente tem mais de alguns milhões investidos e alguns milhões faturados, certo? Isso aqui não é simplesmente uma promessa aleatória, como muitas pessoas fazem. Olha, eu vou te ensinar a ficar rico do dia para noite. Olha, eu vou te mostrar o segredo do século, não sei o que, tarará. Não. Aqui a gente realmente aplica, tá? O que eu vou te mostrar. A gente vive disso aqui. Só para a gente começar aqui, tá? Direto, tá? Não vou ficar aqui enrolando, contando história. Só para vocês terem um background rápido, tá? Me chamo Leandro Borborema. Eu tô há 10 anos nesse jogo do marketing digital, certo? Comecei isso aqui em 2014 para 2015, quando eu era um moleque ainda, tava terminando o ensino médio. E de lá para cá foram muitas coisas, tá? Muitas experiências, muitos sucessos, muitos fracassos, muitos aprendizados. E aí, nesses últimos 2 anos, a gente teve a chegada da inteligência artificial, tá? Vou falar aqui especificamente de ChatGPT e como que isso mudou o modelo da gente conseguir trabalhar, tá? Com menos clientes, faturar muito mais, certo? Porque a gente consegue entregar algo que é muito mais poderoso, que gera independência para nós, né? Como um prestador de serviço, tanto quanto para o nosso cliente, certo? Então, isso gera autonomia geral e é isso. Então eu vou fazer uma coisa aqui bem na prática, tá? Esse vídeo ele vai ser um pouco diferente. Eu não vou ficar aqui te mostrando questões técnicas. Olha, a nova IA de não sei o que, tá? Eu quero mostrar coisa para você na prática. Então, sem mais delongas, vamos lá, compartilhar a tela aqui. Eu vou abrir o meu chat GPT, eu vou deixar meu rostinho bonito aqui do lado, e vamos compartilhar. Beleza, senhores. Então, cadê o chat GPT? Ok, tá? Estamos aqui no chat GPT. Eu vou mostrar para vocês um dos processos que eu implemento hoje, que eu aplico hoje, tá? Para a gente poder alavancar o processo de criação de ofertas, criação de produtos, validação, escala saudável de negócios, enfim. Então, isso aqui é um GPT, tá? Vou até mostrar aqui para vocês. Isso aqui é um GPT, isso aqui não é o chat normal, tá? Como você vai ter acesso aí, tipo, entrar aqui e acessar. Isso aqui é um GPT, ele foi treinado com informações, ele foi treinado com uma base de um processo, de um sistema, para que ele possa desempenhar exatamente o que você vai ver aqui agora, tá? Então, eu vou até rapidamente mostrar aqui. Esse é um GPT especialista em criação de ICP, Ideal Client Profile, tá? Perfil de cliente ideal. Então, a função desse GPT aqui é criar perfis de clientes ideais, tá? Então, aqui tem todas as instruções. Aqui eu forneço para ele um framework, tá? Esse framework aqui é o que vale o ouro, tá? Como que ele deve pensar, como que ele deve executar as funções, enfim. E em cima disso, eu costumo dizer que aqui a gente tem um funcionário digital, tá? Porque esse camarada aqui ele pode trabalhar 24 horas por dia. Inclusive, a gente já tem isso aqui plugado numa estrutura de agentes, tá? Então, esse processo que eu vou fazer com você aqui, ele não é feito manualmente, tá? Quando a gente pluga uma estrutura de agentes com Graph. Mas eu quero mostrar manualmente para você entender mais ou menos o processo de como funciona, enfim, tá? Então, eu vou pegar aqui, senhores, vamos direto à prática, que eu vou pegar um material aqui, tá? Esse material aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dar Ctrl C, Ctrl V. Eu vou abrir aqui um Docs. Eu vou soltar esta cópia aqui, Ctrl V. Vou só dar um Ctrl A aqui para remover a formatação, tá? Remover formatação para deixar o texto todo bem alinhadinho, tal, não sei o quê. E agora eu vou salvar isso aqui, PDF, tá? Nem mudei o título, mas enfim. Então vamos começar a brincadeira, tá? O que que eu peguei aqui? Eu peguei um projeto que ele tenha muito a ver com o meu nicho, enfim. Então, ali já é um projeto validado, tá? Isso aqui é uma das opções, como eu falei para vocês. Eu deixei muito de ficar criando coisas do zero, de ficar ponderando ideias, enfim, né? Porque a gente sabe que tudo isso traz um risco. A primeiro momento a ideia pode ser muito boa na nossa mente, mas quando a gente põe no mercado pode ser um desastre, enfim. Então, ultimamente eu tenho trabalhado com esse ponto de vista. Eu encontro projetos, né? Eu tenho todo um sistema, um processo para fazer isso. Eu encontro projetos que já estão validados, que já estão escalados. E em cima desse projeto, eu melhoro tudo aquilo que a gente vai fazer, todos os entregáveis, tudo aquilo que a gente vai ofertar para o nosso cliente ideal. Então, o que que eu fiz ali? Eu copiei, colei no Google Docs, só tirei a formatação. E agora eu vou falar o seguinte: vamos criar um ICP extremamente detalhado para a
seguinte solução. Só ignorem os erros ortográficos. Eu tô com um bug aqui no teclado desse Mac aqui. Já tentei de tudo, não sai, mas enfim. Então, peguei esse texto aqui, tá? Que eu copiei aqui tudo bonitinho, legal. Coloquei no PDF, salvei e vou subir aqui, tá? Eu vou basicamente aqui só passar isso aqui, ó. Seja extremamente detalhista e pragmático. Pragmático. Pense passo a passo. Responda a pergunta primária e posteriormente as perguntas de apoio. Pronto, é isso, tá? Eu nem precisaria colocar isso aqui, mas só para dar um pouquinho mais de contexto para você. Então, basicamente, eu estou pedindo pelo seguinte, ó, vamos criar um ICP extremamente detalhado para a seguinte solução. A solução é essa aqui, tá? Inclusive, vou até colocar aqui, anexada em PDF. Para ele saber que a gente está falando disso aqui, tá? Seja extremamente detalhista e pragmático, pense passo a passo, responda a pergunta primeira e posteriormente as perguntas de apoio, porque nessa estrutura aqui que a gente vai trabalhar, a gente tem a pergunta principal e depois nós temos as perguntas de apoio, tá? Então, olha a mágica acontecendo. Vai começar aqui, ele já vai puxar todos os dados ali daquele docs, beleza? E olha o resultado. Senhores, a gente está falando de um ICP, tá? Que vai muito além desse negócio de dados demográficos, a idade, gênero, não sei o que e tal. Essas informações elas servem como uma pequena base, um pequeno apoio para o que a gente realmente precisa. Agora, esse modelo de ICP aqui, ele basicamente eu costumo dizer que ele te dá o poder de você entrar na mente do seu cliente, tá? Você entender exatamente como que ele enxerga o mundo, o que que ele está enfrentando, o que que ele está passando, o que que ele quer realizar, quais são as objeções, as barreiras, o que que ele já tentou. Ele vai detalhar tudo isso pra gente, tá? Então eu vou dar uma garimpada rápida aqui, porque esse CP aqui ele sai com mais de 50 páginas, se a gente for fazer ele do começo ao fim, tá? Respondendo todas as perguntas do nosso framework, respondendo todos os passos, ele sai com 50, 70 páginas, tá? Dependendo do nível de detalhe que a gente exige aqui. Então, eu precisaria de, sei lá, umas 3 4 horas só para detalhar esse CP aqui. Mas o que eu quero que você entenda aqui é o uso e a aplicação prática dessa ferramenta, tá? Isso aqui a gente está falando de alavancar time, a gente está falando de independência do seu negócio, tá? A gente está falando de uma precisão de dados absurda, a gente está falando de uma velocidade de execução muito rápida e, enfim, então vamos lá. Dentro dessa solução que nós pegamos aqui, que eu copiei tudo aqui, tá, não sei o quê, joguei no Docs e pedi para ele começar a criar o ICP, ele vai me trazer o seguinte. Primeiro passo, a gente vai abordar aqui transformações, desejos e aspirações futuras. Então, quais são as transformações, os desejos e as aspirações futuras que esse perfil de cliente ideal ele busca, tá? Então, qual o resultado mais transformador ou o maior resultado que podemos ajudar o perfil do cliente ideal a alcançar XXYZ, tá? Então, resultado mais transformador. Transformação de uma agência comodotizada em uma estrutura de crescimento altamente lucrativa, capaz de gerar consistentemente mais de 100K por mês em receita. E aqui ele vem com as perguntas de apoio. Como isso é diferente de tudo que eu já vi? A solução não se trata de um modelo tradicional de agência done for you, mas sim um modelo de build and release, que aumenta o valor percebido pelos clientes, permite cobrar taxas premium e reduz a necessidade de trabalhar com um grande número de clientes para alcançar altas receitas. Por que devo me importar? Porque o modelo tradicional de agências enfrenta desafios de escalabilidade e lucratividade, enquanto a abordagem build and release oferece um caminho comprovado para crescer de forma mais sustentável, sem comprometer a qualidade dos resultados ou aumentar exponencialmente os custos operacionais. Então, ele vai me passar todo o detalhamento, tá? Do passo a passo. E aí, simplesmente, tudo que eu tenho que fazer agora aqui é editando sim, tá? Ele vai avançar para a próxima pergunta, tá? E dentro desse processo, nós vamos ter aqui no final um ICP altamente detalhado, tá? Nós vamos entender exatamente todas as áreas emocionais, como que ele se sente, como que ele se enxerga no mundo, como que ele é julgado, enfim, aqui tem muita coisa para a gente extrair. E uma vez que tenhamos esse ICP finalizado, fica muito fácil de criar cópia, fica muito fácil de criar ofertas, fica muito fácil de validar produtos, serviços, fica muito fácil de você realmente ir para o mercado e conseguir se posicionar de uma maneira que você vai ter alavancagem, tá? Que é o que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Alavancagem, anota essa palavra que ela é extremamente importante. Então ele vai continuar aqui o processo, vai me respondendo pergunta por pergunta, tá? Vou colocar aqui. Avance para o passo
Dois, que é em relação aos medos, aos fracassos, enfim. Então ele vai pular essa parte de transformação, desejo e etc. E ele vai trazer para a gente aqui agora esses detalhamentos aqui. Então, qual foi a maior tentativa de resolver os seus problemas que o cliente perfil já tentou, mas falhou, antes de descobrir a solução, tá? Então, maior tentativa fracassada, tentar escalar uma agência usando o modelo operacional de Dono for You, focado em retentores mensais, tá? Aqui no caso seria modelo de negócio onde você todo mês cobra uma taxa ali para estar atendendo o seu cliente, enfim mensais serviços comoditizados, que não proporcionam escalabilidade sustentável nem a capacidade de aumentar significativamente a receita sem aumentar os custos e a carga de trabalho. Então ele começa a justificar tudo isso aqui para mim, tá? Ele começa a trazer todos os detalhes, como que você quer diferente, por que que é importante, por que que não é, por que que você deveria me ouvir, enfim, etc. E assim a gente vamos, tá? Vamos avançar para o passo 3. Lembrando que dentro de cada passo desse aqui, nós temos entre 3 e 5 perguntas. Aqui ele só respondeu a primeira, tá? Ó, passo 2, em relação a medos, falhas, fracassos e frustrações, ele só respondeu a primeira. Tem várias outras aqui. Se eu colocasse aqui, em vez de avançar, eu colocasse sim, ele ia me passar as próximas. Eu quero pular para o próximo tema aqui para você ter um vislumbre geral, tá? Então, percepção, tá? Aqui referente ao passo 3. Como o perfil ideal de cliente deseja ser percebido quando está na companhia de outros profissionais na mesma área de atuação? O cliente ideal deseja ser percebido como um líder inovador e de alto impacto, que não apenas entende as complexidades do crescimento de uma agência, mas que também implementa soluções avançadas e eficazes que resultam em sucesso financeiro significativo e sustentabilidade a longo prazo, beleza? Então, ele vai me trazer aqui tudo que eu preciso saber para me fazer o criamento, a criação futura, tá, de questões para a gente poder colocar isso no mercado. Vamos seguir aqui agora, eu vou te mostrar para você um outro assistente aqui, um outro funcionário virtual, que é esse camarada aqui, ó. Esse camarada aqui, eu gosto de usar ele sempre depois de criar o nosso ICP completinho, tudo bonitinho, tá? Então, eu clico aqui em começar, tá? Esse camarada aqui, ele é especialista em criar mecanismos, tá? Ou seja, o que que é um mecanismo único, tá? Um mecanismo único é basicamente uma forma de posicionar a sua solução de uma maneira que mais ninguém no mercado tem. Então, se o cara for pesquisar no Google, YouTube, em qualquer fonte que seja, ele não vai encontrar nenhuma solução parecida com a sua, porque é um mecanismo único, só você tem. Então, aqui a gente já fala da parte de competitividade, a gente já fala já da parte de concorrência, né? De aquela velha dor de meio que sempre tá vendendo o mesmo que todo mundo e brigando por preços e brigando por, sabe, clientezinho chato, enfim. Então, quando a gente introduz um mecanismo único, a gente sai dessa guerra, tá? E o que que eu vou fazer aqui basicamente, ó? Lembrando que esse ICP ele não está completo, tá? Ele não está completo, a gente, né? Isso aqui é um rabisco de um rabisco de um rabisco, mas ainda assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar duas possibilidades. Vou pegar o que foi gerado desse ICP, vou simplesmente colar aqui, tá? Ele vai criar um mecanismo único pra gente. Segunda maneira é pegar aquele mesmo PDF, tá? E pedir para ele criar um mecanismo único. Enquanto ele faz aqui, vamos fazer uma variação aqui com começar, tá? Eu simplesmente vou anexar aquele documento que a gente pegou lá no começo, tá? Esse Google Docs aqui, que nada mais é do que a copy da solução que a gente está aqui desenvolvendo, todos esses materiais, tá? Então ele vai fazer um sobre, deixa eu só colocar aqui, acesse material em PDF para obter informações e insights. Pronto. Então ele vai puxar os dados desse PDF aqui e vai criar o nosso mecanismo, beleza? Então vamos lá. Vamos voltar para esse primeiro aqui, tá? Então olha só. Deixa eu ler com você aqui, deixa eu só colocar a câmera aqui. Beleza. Com base nas informações fornecidas, vou criar um mecanismo único para o maior problema que o perfil ideal do cliente enfrenta. Fato. A maioria das agências de marketing digital enfrenta dificuldades em escalar seus negócios devido à dependência de um modelo de serviços done for you, que resulta em alta carga de trabalho, margens baixas e pouca diferenciação no mercado. Ou seja, vem o cliente, e aí você ativa a sua equipe, cada pessoa ali dentro de uma funcionalidade, de uma especificidade, e é aquela coisa, né? Normalmente esse modelo de negócio a gente sempre tem que estar correndo atrás do próximo cliente. Dificilmente tem clientes com um bom budget para trabalhar, com um bom orçamento, então
Às vezes o cara tem ali 2, 3 mil reais para investir, ele quer faturar 30, 50, 100 e não dá para fazer com esse número, dependendo, tá? Isso aqui não é uma regra que a gente está falando, aqui a gente está só enquadrando um cenário, tá? A fim de contexto. E aí você não consegue gerar resultado, você não consegue contratar bons profissionais, você não consegue trazer realmente pessoas que dominam cada parte do processo. No final, você não consegue entregar resultado, essa é a verdade, tá? Eu já passei muito por isso. Foi exatamente isso que me trouxe até aqui para desenvolver tudo isso aqui. E aí você não gera resultado, seu cliente não tem resultado. Depois de 1, 2 meses não tem mais contrato. Então a gente está falando de uma altíssima taxa de churn, tá? LTV baixíssimo ou inexistente e vários outros problemas recorrentes dessas questões. Então, nesse modelo aqui, tá, que a gente está criando todo esse processo aqui, o jogo muda. Então, eu acabei perdendo um pouquinho aqui, TDAH bateu, mas enfim, vamos lá. Então, isso aqui é o nosso mecanismo, tá? Fato, a maioria das agências de marketing digital enfrenta dificuldades em escalar seus negócios devido à dependência de um modelo de serviços done for you, que resulta em alta carga de trabalho, margens baixas e pouca diferenciação no mercado. Tese: a transformação de uma agência comoditizada em uma estrutura de crescimento altamente lucrativa e sustentável depende da adoção de um modelo Build and Release, que aumenta o valor percebido pelos clientes e permite cobrar taxas premium, sem a necessidade de aumentar exponencialmente a quantidade de clientes. Mecanismo, então aqui ele criou mecanismos. Growth Leverage System, tá? Que seria um GLS, né? GLS. Então esse é o nosso mecanismo, Growth Leverage System. Um sistema exclusivo de crescimento que capacita agências a construir, lançar e liberar soluções de alto impacto para seus clientes em ciclos de 4 semanas. Esse sistema utiliza uma combinação de frameworks proprietários, seria aqui o GPT deveria colocar aqui autorais, mas enfim, frameworks proprietários, ferramentas de automação e estratégias de branding para criar ofertas que se destacam no mercado, permitindo que as agências cobrem mais por menos, com menos resultados, com resultados comprovados e escaláveis, enfim. E aqui ele explica pra gente como funciona: Build, Release and Leverage, certo? Então, isso aqui é um mecanismo, tá? Isso aqui é um mecanismo, tá? Bem resumido, tá, pessoal? A gente está sendo bem direto aqui. E aí agora vamos ver uma variação aqui do mecanismo feito no PDF, tá? Então, ah, com base no material fornecido, o perfil ideal de cliente parece ser um proprietário de agência ou especialista em crescimento que estão atualmente presos em um modelo tradicional de prestação de serviços que desejam escalar seus negócios para além de 100 dos 100 mil por mês. Essas pessoas enfrentam os seguintes problemas e frustrações principais, tá? Então, dificuldade em escalar, modelo de negócio desatualizado, baixa alavancagem e falta de clareza. E aqui ele criou um mecanismo também seguindo o mesmo padrão. Agora, vamos avançar aqui, tá? Como falei, a ideia é a gente ser bem prático aqui em todo o nosso processo. Agora que nós temos um ICP e agora que nós temos um mecanismo, agora nós vamos criar ofertas, tá? Ofertas que vão gerar leads. Vou fazer um adendo aqui rápido aqui também, mas vamos lá. Então eu vou pegar esse mecanismo aqui, vou pegar esse do PDF aqui, ó. Vou pegar esse do PDF aqui, simplesmente vou copiar ele. E agora a gente vai conversar com esse camarada aqui, ó. Copywriter classe a mais. Isso aqui também é um GPT, tá? Tudo que a gente está usando aqui são GPTs, né? Você pode ver que tem todas as informações, tem a nossa base aqui, enfim. Esse aqui ele foi treinado para desempenhar essa função específica. A gente vai colocar aqui, ó, começar, tá? Antes de iniciar a criação de copy, preciso entender melhor quem é o nosso ICP e qual a solução estamos promovendo. Poderia me fornecer mais detalhes sobre isso? Então, o ICP, tá? PDF, esse aqui é o nosso ICP. Nosso ICP está anexado em PDF. Mecanismo, e aqui eu vou colocar mecanismo da nossa solução, beleza? Coloquei o mecanismo, sempre gosto de colocar isso aqui. Seja detalhista e pragmático, não estamos com pressa. Ponto. Ele vai agora começar a criar copy em cima desse ICP e em cima desse mecanismo que a gente criou, tá? E aí dentro desse copywriter aqui, tá? Dentro desse assistente, desse funcionário, eu coloquei aqui, eu modelei as copies que mais venderam aqui para mim, para os meus clientes nos últimos 3 anos. Então a gente fez uma
um levantamento aqui, tá? Para ver o que que gerou de mais resultado em termos de conversões, em termos de métricas, enfim. Eu refinei essas copies, tá? Seguindo basicamente esse processo aqui. Treinei esse GPT para ele poder seguir exatamente o modelo dessas cópias. Então, qualquer negócio que eu colocar aqui, qualquer nicho, qualquer mercado, qualquer oferta, ele vai seguir esse modelo que já é validado, beleza? Então, vamos ver aqui, ó. Ele vai entregar a primeira copy, tá? Dentro desse GPT aqui em específico, eu tenho outros, tá? Mas dentro desse GPT aqui em específico, tem 50 modelos de copy diferentes. 50 modelos de copy diretas, indiretas, oferta direta, para negócio local, para negócio, tudo, tudo, tá? Assim, muito bem alinhado. Então, vamos dar uma breve ah, checada aqui, o que que ele está entregando para a gente até o momento, tá? Então, primeira copy, escale sua agência além dos 100K mês em apenas 4 semanas. Você pode transformar sua agência em uma máquina de crescimento que ultrapassa facilmente os 100 mil por mês em apenas 4 semanas. Eu estou aqui para te mostrar como. Não estou fazendo uma promessa tão ousada sem razão. Nos últimos 24 meses, transformei um negócio de 30 mil por mês em uma operação de 8 milhões. E já ajudei mais de 2 mil donos de agências a fazerem o mesmo. O segredo? O modelo Build and Release, uma metodologia revolucionária que rompe o formato tradicional de agências que só consome seu tempo e energia. Se você está preso em um modelo dono for you, que não escala, é hora de mudar. Vou te mostrar como criar uma infraestrutura de crescimento que permite cobrar 15 mil mais por cliente com menos esforço e mais lucratividade. Quer saber mais? Todos os detalhes estão na página a seguir. E aí que ele me pergunta o seguinte, posso avançar para o próximo exemplo? Eu coloco sim, porque agora ele vai escrever uma outra copy utilizando um outro framework, tá? Sobre o mesmo ICP, sobre a mesma solução, só que ele vai mudar a abordagem, tá? E vocês podem ver, senhores, que isso aqui são copies autênticas, tá? Se você normalmente vir no chat GPT e pedir para ele escrever uma copy sobre XYZ, ele dá umas respostas ridículas, sabe? Aquelas cópias, olha, descubra como não sei o que, tarará, clique, não saiba mais, aprenda. Então, isso aqui tem contexto, tem toda uma narrativa, tá? Que a gente consegue trazer todos os elementos, tá? Então a gente tem inteligência, a gente tem dados, tá? A gente tem esses dados bem formatados para que a própria LLM que a gente está usando aqui, que no caso é o ChatGPT, ela possa entender, ela possa ter contexto sobre tudo que está sendo feito aqui e pensar de uma maneira muito mais organizada. Então, isso aqui eu diria que a gente está meio que destravando o ChatGPT, tá? A gente não está simplesmente usando isso aqui para tirar algumas ideiazinhas, a gente está montando todo o negócio aqui, o negócio tá nascendo daqui, tá saindo do absoluto zero. E você não viu o que eu vou te mostrar no final desse vídeo, que eu deixei pro final. O melhor tá no final. Você vai falar, meu Deus do céu, isso aqui é só o começo, tá? Vamos ver a segunda cópia aqui. Preso no limite de 30 mil a 100 mil por mês, aqui está o problema. Você trabalha incansavelmente todos os meses, mas ao final do dia sente que sua agência está estagnada. Seus esforços parecem nunca serem suficientes para ultrapassar o teto de 100 mil por mês. Isso não é culpa sua. Na verdade, é o modelo que você está seguindo que te mantém preso nesse ciclo. Olha que legal. Ele enquadrou um processo padrão, uma crença comum que todos esses ICPs aí que eles podem ter. E ele já falou, mas espera aí, o problema não é você, o problema não é o que você está fazendo, é o modelo de negócio que você está operando. Então, olha esse ângulo de copy. Eu acho ele maravilhoso, funciona demais. Funciona demais, demais. O modelo tradicional de dono for you já não funciona mais. Ele consome seu tempo, aumenta seus custos e piora os resultados dos seus clientes. É como correr uma esteira sem sair do lugar. Eu estive no seu lugar até que descobri o que realmente estava me impedindo de escalar. E agora quero te mostrar o caminho. Criei um novo modelo chamado Build and Release, que permite que donos de agência como você quebrem esse ciclo vicioso, escalem suas operações e passem a lucrar mais com menos clientes. Quer saber mais? Então, não sei o quê. Vamos para uma próxima copy. Então, vocês já viram que já me deu dois ângulos, tá? Lembrando, isso aqui tem mais de 50 copies treinadas aqui dentro, tá? São copies totalmente incríveis, incríveis. Eu bato no peito e falo sem medo, tá? Então vamos lá, terceira copy. Por que esse modelo atual de agência está falhando miseravelmente, tá? Então ele vem, ó, e aí vamos dar uma soltada aqui para vocês verem. Vocês vão ver que nenhuma dessas copies vão se repetir, nem nada do tipo, tá? Então, se você quiser pausar o vídeo aqui, tá? Não vou ficar lendo uma por uma porque vai demorar muito. Então, dá uma pausada no vídeo aqui, ó. Você vai ver que como é que tá saindo a copy, tá? Depois vamos para a próxima copy, ó, tá? Então, assim, senhores, voltando aqui um pouquinho ao nosso foco aqui. A gente está falando aqui de alavancagem, tá? Você já viu aí, eu não sei se eu coloquei antes ou vou colocar depois do que eu estou te mostrando aqui, mas nos últimos meses a gente lançou múltiplas operações de múltiplos 6 e 7 dígitos, tá? E eu não quero vir aqui ser, como eu posso falar, superficial. Olha, vou te ensinar a ficar rico do dia para noite, tal, não sei o quê. Não, a gente tem processo, a gente tem sistema, a gente tem ferramenta. A gente investiu muito pesado para desenvolver isso aqui tudo, tá? Porque isso aqui, eu não sou programador, eu não sou.
Eu nunca mexi em nada disso, na verdade. Meu background é marketing, certo? Sempre trabalhei com marketing, sempre lidei com marketing. Então, isso aqui exige um conhecimento de engenharia de prompt, exige conhecimentos técnicos, enfim. Então, a gente investiu uma grana para desenvolver isso aqui. Isso aqui envolveu o programador, isso aqui desenvolveu cientista de dados, isso aqui desenvolveu o meu conhecimento técnico de como estruturar isso dentro de um quebra-cabeça que no final faça sentido. E olha quanto tempo de vídeo a gente está aqui? Deixa eu ver se a gente consegue ver aqui. Eu não consigo ver aqui agora, mas ok. Cadê o zoom aqui? Não consigo ver, mas enfim. Acho que a gente está aqui uns 15, 20 minutos no máximo aqui de vídeo, né? E olha quanta coisa a gente fez nesse pouquinho de tempo. A gente criou um ICP, tá? A gente criou mecanismos únicos e agora a gente está fazendo copy. Copy de altíssima. Olha o nível dessas copies aqui. Enquanto eu vou falando aqui, você pode ir pausando para você ver. Vou soltar mais aqui. Enquanto a gente está aqui trocando ideia, tô te apresentando isso aqui, ele está trabalhando para mim, tá? E lembrando que a gente tem uma estrutura disso aqui que funciona de forma automatizada. Você não vai ter que vir ficar aqui fazendo esse processo passo a passo. Eu estou te mostrando nesse modelo como foi criado, a estrutura por trás, tá, da nossa infraestrutura de growth com agente de AI, porque tudo isso aqui é feito por agentes, eles desempenham esses papéis de forma autônoma, sequencial e independente, certo? Mas olha o nível da coisa que a gente consegue fazer aqui. Então, pensa comigo, principalmente você que tem agência, você que é um especialista, um prestador de serviço. Quanto tempo demoraria para você fazer a pesquisa, para levantar dados e informações? Então, sei lá, você vai buscar no Google, você vai acessar sites, você vai pesquisar perfis no Instagram, no Google, Facebook, LinkedIn, depois vai para o YouTube, depois você vai para a Amazon para ver livros da área e tal. Você fazer tudo isso demoraria algumas horas, tá? Vamos colocar aí 2 horinhas, que você seja um cara bom, você seja um cara rápido, você seja sangue no olho, 2 horinhas. Depois você teria que organizar essas informações para poder criar um ICP em cima dessas informações. Isso demoraria, cara, para criar um ICP, tendo um bom framework, você demoraria pelo menos mais umas 4, 6 horas para fazer isso, tá? Então a gente está falando assim de um dia de trabalho, só para você puxar dados e organizar esses dados. Depois você teria que ah, separar pelo menos mais 1, 2, 3 dias para você criar os mecanismos, para você criar as cópias, para você fazer toda a parte criativa, enfim, etc. E você precisaria de uma pessoa que sabe fazer isso muito bem, né? Então, esse é o ponto. É muito difícil encontrar o profissional que sabe lidar com esses processos, que sabe executar tudo isso, que sabe de fato executar tudo isso com excelência. E aqui é diferente. A gente está aqui há alguns minutos, já criamos tudo isso, já fizemos pesquisa, já fizemos ICP, já fizemos mecanismo, já fizemos copy, ok? E então isso aqui é alavancagem básica e ao mesmo tempo muito, muito grande, tá? Dentro do modelo de negócios que precisa atender clientes que pagam mais, tá? Diminuir o volume de clientes, tá? E conseguir de fato ter um processo para implementar, porque é o que eu falo, fechar o cliente não é difícil, gerar lead não é difícil. Isso é a coisa mais fácil do mundo. Se você tiver um pouquinho de conhecimento de copy, você entender um pouquinho dessa questão de ICP e você conseguir fazer um alinhamento entre um problema e uma solução, você conseguir criar uma comunicação aqui no meio entre problema e solução um pouquinho alinhada, você vai gerar lead. Não tem como. Não tem como, certo? O ponto é, o que que você faz depois que esse lead vem e ele fecha um contrato com você? Isso aqui é o que a galera apanha muito. Eu já apanhei muito com isso também, né? Então, o que que você faz para garantir que esse negócio que foi fechado, esse contrato de 10, 15, 30, 50, 100K que você fechou com esse cliente, o que que você faz para garantir que ele vai ter o resultado que foi combinado, o resultado que foi estabelecido por vocês? E não existe nada comparado com uma infraestrutura como essa aqui que a gente está utilizando, tá? Lembrando mais uma vez, isso aqui é bem manual, isso aqui eu estou mostrando a coisa assim bem de uma maneira arcaica, tá? A gente tem agentes que executam isso aqui, a gente tem todo. Deixa eu ver se eu estou aberto aqui. Ah, deixa eu só entrar aqui rapidinho. Vou mostrar para vocês aqui uma das estruturas de agentes que a gente tem. Essa aqui tá na conta teste, tá? Mas ok, acho que tem alguma coisa pronta aqui. Hum, olha só, senhores. É isso aqui. Então, isso aqui, tá? Isso aqui é o N8N, onde a gente cria. Não, não é esse aqui, não. Isso aqui, tá? Oh my God, será que eu não salvei? Peraí, peraí. Deixa eu pausar o vídeo aqui rapidinho. Deixa eu pausar o vídeo aqui rapidinho. E voltamos. Deixa eu voltar aqui. Beleza. Então, isso aqui é o que eu estou te mostrando dentro de uma estrutura de agentes, tá? Isso aqui, inclusive, não está plugado aqui. A gente sempre faz
uma conta teste, não dá pra mim abrir muito também, tem, né, pessoal? Tem coisas aqui que não dá pra gente abrir. Eu já tô mostrando demais, eu já tô assim, realmente escancarando a coisa aqui, entendeu? Sem censurar nada, tô mostrando mesmo e vamos que vamos. O nosso objetivo aqui é elevar o nível, tá? Então aqui são agente de pesquisa, agente de CP, agente de mecanismo, ofertas, tal. Tudo isso aqui é executado de maneira autônoma. Esse é o nível máximo de alavancagem, tá? O que eu estou te mostrando, como eu falei mais uma vez, é parte do processo de uma maneira mais manual, tá? Para você entender de uma maneira um pouco mais simples e mais clara como que a gente faz tudo isso. Mas esse é o ponto, tá? Então a gente consegue, deixa eu voltar para o nosso GPT aqui. A gente consegue operacionar num nível, numa velocidade, numa estrutura muito mais robusta, certo? Muito mais robusta. Então, ok, agora nós temos aqui as copies, tá? Temos as copies aqui para a gente poder usar nos anúncios, para a gente usar nos diferentes canais, Facebook, Instagram, qualquer coisa que seja, enfim. Agora eu vou para um dos mais brabos que eu acho aqui, esse cara aqui eu sou fã, tá? Esse cara aqui. Ele é o copywriter, ele é o melhor VSL writer do mundo, né? O melhor cara que escreve VSLs do mundo. E a gente criou aqui um assistente baseado no método. Eu tenho o método dele. Não sei se você conhece esse camarada aqui chamado Stefan George, tá? Stefan George. Stefan George. Who is him? Tá? Então, Stefan George é esse camarada aqui, ó, tá? Esse cara aqui, ele já escreveu múltiplas ofertas de 7, 8, 9 dígitos. É um cara que manja demais, especificamente de VSL, copywriter nível altíssimo, altíssimo. E a gente conseguiu aqui criar um clone do Stefan George aqui dentro do GPT e transformar isso no agente, enfim. Então funciona do mesmo processo, pessoal. Vou apertar aqui, beleza? E ele vai me pedir as informações, tá? Agora a gente vai falar de um nível grande aqui. Por que que a gente fez até o momento? Vamos recapitular. A gente fez o ICP. Do ICP a gente criou os mecanismos, tá? A gente acabou pegando esse aqui, deixa eu até fechar esse aqui. Então a gente criou um mecanismo, certo? Esse é um mecanismo único. Desse mecanismo, criamos ofertas aqui para a gente poder usar nos canais, né? Copies mais diretas, enfim. E agora a gente vai criar uma VSL, tá? Uma VSL de altíssimo nível para poder vender isso aqui. Porque até aqui estamos falando de atração, estamos falando de aquisição de clientes, aquisição de leads, certo? Agora, esse lead ele vai para onde? Ele vai para uma página, ele vai para o WhatsApp, ele vai para uma DM no Instagram, ele vai ser atendido, ele vai ser recebido aonde, por quem, como. Então, eu gosto muito de trabalhar com VSL, tá? Porque, de fato, para mim não tem comparação, mas enfim, esse assunto fica para outro momento. E o que que a gente vai fazer aqui, ó? Mesmo processo, tá? Então vamos lá, todos os detalhes sobre nosso ICP está anexado no PDF. Ah, informações adicionais relevantes. O que que eu vou fazer aqui agora, senhores? Vou pegar esse mecanismo de novo aqui, ó, tá? Vou pegar esse mecanismo aqui de novo, ok? Deixa eu trazer para cá. Vou pegar esse mecanismo aqui de novo. Deixa eu colocar aqui, mecanismo único. E vou pegar aqui esses exemplos de copy, tá? Vou pegar esses exemplos de copy aqui. ah, Exemplos de copy. Vou colocar aqui uns 3, 4 exemplos para ele poder entender um pouco melhor. O que que a gente está fazendo aqui? A gente está dando contexto, tá? A gente está dando contexto pro nosso funcionário virtual aqui. A gente está falando, olha, cara, eu quero fazer isso aqui, eu quero mais ou menos assim, esse aqui é o modelo, a gente está seguindo por esse caminho, tal, 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 não sei o quê, beleza? Então eu vou pegar aqui 3 copyzinhas dessa aqui, só para a gente dar mais contexto aqui. E ok, tá? Por fim, o que eu sempre gosto de colocar, seja extremamente detalhista, pragmático. Pense passo a passo. Não temos pressa. Beleza, agora a gente vai começar a criar uma copy para uma VSL que converte muito, que converte demais. Enquanto ele vai fazendo, deixa eu dar um potinho no café, beleza?
Então, o que que ele vai identificar aqui, tá? Ele vai identificar o nosso ICP lá do começo, que é o nosso perfil de cliente ideal, certo? Depois ele vai identificar que o nosso mecanismo único, inclusive esse clone aqui, ele funciona para criar isso aqui do zero também, tá? Aqui a gente já está pegando uma base de informações, como a gente já fez aqui, então a gente vai ter mais contexto, mas ele funciona do zero. Se você não tiver um ICP criado, se você não tiver um mecanismo, se não tiver a copy, ele vai operar do mesmo jeito, tá? Eu mostro mais para frente, depois no outro vídeo, enfim. Então ele vai perguntar aqui. Você pode ir para o próximo passo, tá? O método do George aqui, basicamente, ele é resumido em quatro fases, tá? É o método RMBC. Então, R, né, de pesquisa, research, M de mecanismo, né, unique mechanism, o B de brief, que é um resumo, é juntar essas informações, e por último, o C de copy, beleza? Então, RMPC. Então, a gente segue essa metodologia aqui para a gente poder ter toda a clareza, enfim. Então, aqui ele criou todo o briefing, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, basicamente, o que que ele vai. Isso aqui não é VSL ainda, tá? Obviamente, a gente está só alinhando contextos e detalhes para ele criar a VSL. Veja só, tá? Vamos lá. Então, o objetivo é promover o modelo Build and Release como solução definitiva para donos de agências e especialistas em crescimento que estão enfrentando dificuldades para escalar seus negócios além de 100 mil por mês. A campanha visa mostrar como essa metodologia pode transformar suas operações, permitindo que cobrem valores premium, reduzam a carga de trabalho e aumentem significativamente a lucratividade. Público-alvo, então ele dá uma resumida aqui: donos de agência, especialistas em crescimentos e consultores B2B. Situação atual: estão presos em um modelo de agência tradicional do for you que é difícil de escalar, consome muito tempo e oferece baixo retorno. Frustrações, desejos, mensagem central, proposta de valor, tom e voz, e enfim, tá? E objeções comuns. Ok, então aqui ele deu um briefing, tá? Agora a gente vai iniciar para a cópia. Sim, vamos avançar para a cópia. Porém, quero que desenvolva uma parte por vez. Seja detalhista, opa, seja extremamente detalhista e pragmático. Eu sempre gosto de falar disso aqui porque dentro desse, desse assistente aqui, a gente tem toda a base, tá, de treinamento, de framework, de modelo, enfim. Só que ao mesmo tempo, às vezes, se a gente só for colocando sim, avança, avança, ele acaba pulando algumas coisas. Então eu sempre gosto de colocar essa questão, seja detalhista e pragmático, pense por vez, faça uma coisa por vez, para ele não ignorar as coisas, tá? Então vamos mandar aqui. E agora a gente vai começar a criar a copy, tá? Para essa solução, para esse ICP, enfim, etc, tá? Então, basicamente, ele vai fazer aqui uma abertura, certo? Depois que ele gerar a abertura, ele vai passar aqui uma análise, tá? Por que que ele pensou dessa maneira, por que que ele escreveu dessa maneira, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui em detalhes aqui, tá? A abertura deve fazer uma conexão instantânea com as dores e frustrações do público-alvo, mostrando que você entende exatamente onde eles estão e o que estão enfrentando. A ideia é provocar uma reação emocional inicial que os faça querer continuar lendo. Então, aqui ele dá um exemplo. Preso no limite de 30 a 100 mil por mês, você está trabalhando mais do que nunca, mas parece que sua agência atingiu um teto. Não importa o quanto você se esforce, o faturamento não passa daquele mesmo limite de 100 mil por mês. Aqui era para ser menos, mas enfim. E pior, você sente que para crescer terá que aumentar drasticamente seus custos ou comprometer a qualidade dos resultados que entrega a seus clientes. Isso não é culpa sua. A verdade é que o modelo tradicional de Dono for You está segurando você para trás. Mas e se eu te dissesse que há uma forma de quebrar esse ciclo e finalmente escalar sua agência para além dos 100 mil por mês, sem aumentar seus custos ou sacrificar a qualidade? Então, isso aqui é simplesmente uma abertura, tá? É que ele passa alguns pontos, então, identificação imediata. A abertura imediatamente destaca a dor de estar preso em um limite de faturamento, algo que o público-alvo está provavelmente sentindo. Validação da frustração, a copy reconhece o que o esforço não está sendo proporcional ao resultado, validando as frustrações do leitor e assim por diante. Sim. E aí ele vai perguntar para mim: vamos focar em ajustar essa abertura conforme necessário antes de prosseguirmos para a próxima sessão? Algo que eu vou modificar ou justificar? Sim. Não, aqui eu não tinha lido, né? Não. Podemos avançar para a próxima fase. Não vou mexer em nada, tá? Não quero ajustar nada. Ok. Então vamos lá. Agora ele vai apresentar o problema, certo? Olha o nível disso aqui, senhores.
Mais uma vez, tá? Vamos falar aqui de alavancagem, mais uma vez. Quanto tempo demoraria? Quanto te custaria? Ou para você contratar um profissional que saiba executar isso aqui neste nível, ou contratar uma agência, ou seja lá o que for. Custaria caro, custaria muita grana, tá? Para ter tudo isso aqui maravilhosamente desenvolvido e demoraria, tá? Para desenvolver um projeto desse aqui, se você tiver uma agência muito braba, os caras são muito bons mesmo, demoraria pelo menos uma semana para desenvolver isso aqui tudo, até mais, mas enfim, tá? Então vamos lá, agora ele vai abordar o problema aqui, tá? Vamos dar uma resumida. Então, o modelo tradicional Done for You está sabotando o seu crescimento. Você já deve ter percebido que o modelo de agência Done for You, que um dia parecia promissor, hoje está se segurando. Por quê? Porque ele exige um volume enorme de trabalho para entregar resultados medianos. E o pior, a cada novo cliente, o esforço necessário para mantê-lo aumenta, mas os lucros não acompanham essa escalada. Isso sem falar na constante busca por novos clientes para preencher o lugar dos que saem, um ciclo que parece não ter fim. Além disso, conforme você tenta escalar, ó, enquanto eu vou lendo aqui, eu já vou colocar, podemos avançar para a próxima parte. Enquanto a gente está lendo aqui, já vamos mandar ele tacar o pau, tá? Além disso, conforme você tenta escalar, os custos operacionais sobem exponencialmente e a qualidade do serviço começa a sofrer. Você acaba ficando preso em um dilema, ou aumenta os custos e arrisca perder clientes, ou tenta manter a qualidade e ver suas margens de lucros evaporarem. Esse é o maior problema do modelo Done for You. Ele não escala de maneira sustentável. Você se vê obrigado a investir mais tempo, energia e dinheiro, mas sem ver o retorno desejado. Enquanto isso, seus concorrentes que adotaram novos modelos estão ultrapassando você, escalando rapidamente e cobrando valores muito mais altos. Então, olha como ele enquadrou aqui, né? No começo ele falou aqui, ele apresentou pra gente na abertura, né? Então, preso no limite de tanto a tanto. Depois ele trouxe o problema, ele enquadrou, olha, então o problema está no modelo X, isso aqui está te prendendo por causa do XYZ, e você está perdendo XYZ, tá? Isso aqui é só o problema. Agora a gente vem na introdução à solução, tá? Então a gente basicamente só iniciou, introdução à solução, tá? A solução, o modelo Build and Release. Imagine poder criar uma infraestrutura de crescimento tão robusta e eficaz. Só um segundo, vou só copiar isso aqui, enquanto a gente vai lendo aqui para já ir para a próxima parte, tá? Imagine poder criar uma infraestrutura de crescimento tão robusta e eficaz que você não só resolve os problemas imediatos dos seus clientes, mas transforma completamente a capacidade de crescimento deles. Ele começa, pessoal, a desenvolver isso aqui tudo, tá? Então a gente está criando uma VSL aqui baseada num método mais, na minha opinião, mais validada. Quando a gente fala de escrever VSLs que faturam altíssimo, tá? VSLs que realmente prendem a pessoa, que convencem a pessoa e fazem ela tomar uma ação, tá? Seja uma aplicação, um formulário, uma compra imediata, enfim, tá? E aqui ele vai trazer agora provas e validações em cima daquilo que a gente foi fazendo, tá? Agora a gente vai, ó, próxima fase aqui, construção da oferta, tá? Então ele, basicamente aqui ele gerou, em cima de tudo que a gente está fornecendo, em cima do ICP, em cima do mecanismo, em cima de as cópias de exemplo que a gente deu, ele agora vai criar as ofertas, tá? Então, aqui nessa parte aqui ele fez a parte de prova e validação, então aqui a gente adiciona testemunhos, a gente adiciona tudo aquilo que a gente tem real, para poder validar toda a nossa abordagem, toda a nossa narrativa. E agora vai começar a criar as ofertas, tá? Então, olha só, tá? Vamos avançar para o CTA. Não vou entrar em detalhes aqui nessa parte, tá? Agora só quero mostrar para vocês aqui a parte final da coisa. Só queria ver quanto tempo que a gente está gravando aqui, pessoal. Mas enfim, tá? Então agora ele vai adicionar um CTA, ok? Então, beleza. Com a CTA definida, finalizamos a construção da copy passo a passo. Se precisar de ajustes ou de uma revisão final, estou à disposição para ajudar. Como você gostaria de proceder? Agora, quero que junte todas as partes e deixe frente ao texto para meu expert poder gravar a VSL. O que ele vai fazer agora? Ele vai pegar tudo isso que a gente fez, tá? Nessas categorias, enfim, etc. Ele basicamente vai entregar o texto prontinho, tá? Uma VSL prontinha. Lembrando, dá para melhorar muito isso aqui. Eu tô te mostrando aqui algo básico ainda, tá? Tô te mostrando aqui, eu tô tentando ser o mais rápido possível aqui, direto ao ponto, para mais uma vez provar para você que isso aqui, quem entrar agora e quem implementar isso aqui no seu negócio vai, eu não sei nem, eu até travo para falar, entendeu? Vai desbravar mares, como eu tô fazendo aqui.
tá, senhores? Eu tô desde novembro do ano passado aplicando isso aqui de fato. Antes disso foi desenvolvimento, né? Então, testando muita coisa, aguardando as IA se desenvolverem, né? Então, quando a gente começou, não tinha esse nível aqui, não tinha essa entrega, não tinha esse contexto todo, né? E enfim, de novembro para cá, de 2023, eu comecei a aplicar especificamente essa parte de IA. Já tinha tudo isso aqui, eu já fazia tudo isso aqui, eu já trabalhava assim, tá? Desde 2020 ali, quando começou a pandemia, que foi onde eu comecei a realmente a ganhar dinheiro, eu comecei a ter clientes, enfim. Os primeiros clientes que eu peguei na época foram restaurantes, né? Então a pandemia veio, fechou tudo e eu vi o gap de oportunidade. Falei, cara, tá todo mundo em casa, ninguém vai poder sair, ninguém vai poder fazer nada, todo mundo vai querer comer, precisa se alimentar. Então quem tiver delivery vai estourar. E aí foi ali onde eu comecei a desenvolver isso tudo. E aí desde lá pra cá foi criado todo esse processo. Eu sempre gosto de trabalhar assim, criar ICP, criar mecanismo, e em cima disso criar ofertas, copy, páginas, enfim, VSLs, aí vai, tá? Então hoje a gente está num nível muito sofisticado. Então ele entregou uma VSL aqui, só para a gente ter uma noção. Vamos pegar essa VSL aqui, ó, só para a gente ter uma noção. Ah, vamos abrir num Word aqui, só para a gente ver. Deixa eu fazer melhor aqui. Word Counter. Só para a gente ver quanto que deu aqui de palavras, tá? Então, ó, essa cópia aqui, ela deu 1.200 palavras. Feita aqui na hora, rapidinho, 3 5 minutos, tá? Eu nem refinei, eu nem... Porque, por exemplo, vamos lá. Eu não gostei, sei lá, dessa parte aqui. O que que eu faço aqui agora? Agora quero que define a parte específica para torná-la mais persuasiva, concisa e interessante. Aí eu faço aqui o seguinte aqui, ó. Parte específica, colo, certo? Ahn, adicione ah, algo contra-intuitivo, curioso que desperte o momento. Ah, sabe o que você fala? Ah, entendi. Beleza? Então eu peguei uma parte dessa copy, tá? E pedi agora para ele aprimorar essa parte dessa copy, enfim, tá? Olha só. Vamos fazer uma comparação aqui. Deixa eu pegar. ah, A gente pegou aqui, qual que foi a parte que a gente pegou aqui? A gente pegou isso aqui, certo? Vamos fazer uma comparação. Deixa eu abrir um docs aqui rapidinho. Vamos fazer uma comparação, tá? De uma versão para outra. Ok. Vamos pegar a parte escrita agora, só para a gente ver o que que mudou aqui. Beleza? Então, olha só, na primeira aqui, ele passou o seguinte, né? Você já deve ter percebido que o modelo de agência do For You, que um dia parecia promissor, hoje está te segurando. Por quê? Porque ele exige um volume enorme de trabalho para entregar resultados medianos e o pior, a cada novo cliente o esforço necessário para mantê-lo aumenta, mas os lucros não acompanham essa escalada. Isso sem falar na constante busca por novos clientes para preencher o lugar dos que saem, um ciclo que parece não ter fim. Vamos agora para o primeiro parágrafo aqui do outro. No início, o modelo de agência Done for You parecia a escolha perfeita. Mais clientes, mais receita, certo? Mas aqui está o que ninguém te contou. Quanto mais você trabalha nesse modelo, menos ele funciona. A cada novo cliente, você se vê preso em um ciclo de esforço crescente para para manter resultados que mal compensam o tempo investido. E pior, enquanto você está ocupado apagando incêndios e buscando novos clientes para substituir os que saem, seus lucros ficam estagnados. Ficou muito fucking melhor. Vocês conseguiram ver isso aqui? Segundo parágrafo. Além disso, conforme você tenta escalar, os custos operacionais sobem exponencialmente e a qualidade do serviço começa a sofrer. Você acaba ficando preso em um dilema. Ou aumenta os custos e arrisca perder clientes, ou tenta manter a qualidade e ver suas margens de lucros evaporarem. Agora a versão reescrita. Agora pense nisso. Quanto mais você tenta escalar, mais seus custos disparam e a qualidade do serviço começa a sofrer. Você se encontra em um dilema cruel. Aumentar os custos
e arriscar perder clientes ou tentar manter a qualidade e ver suas margens de lucro desaparecerem. Mas aqui está a verdade contra-intuitiva. O modelo Done for You, que parecia ser o caminho para o sucesso, é exatamente o que está segurando você. Então, olha como ele pegou aquilo que eu passei para ele de tornar isso mais contra-intuitivo, mais incomodador, enfim. Então, aqui ele simplesmente ele vai só soltando informação, certo? Aqui não, aqui ele realmente falou, olha, pensa nisso, tal coisa, sei o quê. Pum, o culpado tá aqui. Isso aqui, senhores, eu tô sendo assim muito resumido, tá? Deixa eu voltar agora. Agora parte final, cara. A parte final agora. Eu só tô com medo desse zoom aqui parar ou travar e a gente, né, ter que, sei lá, juntar isso aqui depois, mas ok. O que que eu vou fazer aqui agora? Tá, eu vou pegar essa copy e agora eu vou fazer o que eu chamo de prototipagem de oferta. Eu vou utilizar uma tecnologia aqui, deixa eu até pausar aqui, tá? Eu basicamente agora vou criar um site, eu vou criar uma landing page, tá? Em um minuto. Tá? Então, assim, antigamente eu precisaria de um designer, eu precisaria de um profissional que manja muito disso, enfim, eu vou fazer isso aqui agora, instantaneamente, pegando o ICP que a gente desenvolveu, o mecanismo, as copies e a VSL que a gente criou agora por final. Então, basicamente, tem um funil já todo pronto para rodar e fazer muita grana. Agora eu vou transformar isso aqui num protótipo de produto, tá? Eu quero ver isso aqui imediatamente, como que ficaria pronto isso aqui na prática para mim saber se realmente está interessante ou não levar isso aqui para o mercado, beleza? Eu não sei se eu vou revelar isso pra vocês. Eu não vou revelar no momento. Talvez algumas pessoas já saibam, já conheçam, mas eu não vou revelar. Vamos deixar isso aqui para um outro momento, tá? Eu vou gravar minha tela, depois eu vou jogar um blur em cima, alguma coisa do tipo, ou não, não vou mostrar tudo. Fuck that shit, bro. Beleza? Isso aqui chama Gamma. Tá aqui, ó, mostrando pra você, Gamma, tá? Gamma.app. Depois você pesquisa aqui. Isso aqui é o brabo dos brabos, tá? Então vamos lá, ó. Criar um novo Gamma. Vou pegar toda a nossa copy, site, continuar. E agora eu vou criar aqui um protótipo, vou criar uma página pronta para a gente poder executar, tá? Então aqui eu vou colocar o conteúdo preservar, português, eu vou colocar aqui, sei lá, uns 20 cartões. Agora vocês vão ver uma coisa absurda, pessoal, sendo criada. Isso aqui é sensacional. Vou pegar esse tema aqui que eu gosto bastante e vamos começar a criar o nosso funil, tá? Vamos começar a criar a nossa página aqui. Quer dizer, a gente está aqui há quanto tempo? 30 minutos, 40 minutos, não sei, tá? A gente já criou ICP, a gente criou mecanismo, a gente criou copy, a gente criou VSL, e agora a gente está criando aqui uma página, tá? Maravilhosa, uma página que, enfim, já proporciona que a gente possa testar essa oferta aqui imediatamente, tá? Imediatamente colocar lá no mercado e colocar para rodar, beleza? Então deixa aqui fazendo, enfim, não vou cortar o vídeo nem nada não, tá? Deixa eu só, o que que eu vou fazer aqui? Depois eu faço isso, enfim. Então, enquanto ele finaliza aqui, tá? Mais uma vez eu quero reforçar. Isso aqui é o verdadeiro significado de alavancagem de negócio, certo? Então, principalmente para você, que é o meu ICP, dos ICPs hoje, que é donos de agência, tá? Eu atendo também especialistas e prestadores de serviço, mas você que tem agência, você que lida com muita demanda, muitos clientes, você tem prazo para entregar, você tem que estar correndo o tempo todo, isso aqui muda o seu jogo, tá? Quer dizer, o que demoraria uma semana, 10 dias, 2 semanas para você entregar para um cliente, a gente está fazendo aqui em menos de uma hora. Você consegue entender isso? A gente está fazendo em menos de uma hora. A gente criou. E assim, eu nem mostrei, tem vários outros GPTs. Tem GPT que cria copy especificada para Facebook, para Google, Google Ads, para LinkedIn, né? Que a gente tem uma abordagem mais profissional, né? Um público mais qualificado, mais qualificado no sentido de são pessoas, né, que têm formação, são tomadores de decisões, são CEOs, CMOs, enfim. Então, a gente tem uma estrutura absurda aqui, tá? De funcionários digitais, de GPTs, tá? Que trabalham de forma 100% integrada, de forma 100% automatizada, e é exatamente isso que eu tenho feito, certo? Nos últimos meses para poder atender clientes que me pagam muito bem. E o mais importante, pessoal, muito além do que ganhar grana, cara. Eu não sei em que momento que você tá da sua vida hoje, principalmente.
profissionalmente falando, mas chega um momento que a grana ela não é tão relevante, tá? Não que ela não importe, mas chega um momento que ela não importa mais tanto. Você atinge um certo nível de dinheiro, de resultado de faturamento, você começa a se importar com outras coisas, como realmente a experiência que você está proporcionando para o seu cliente, a experiência que você está tendo em trabalhar com esse cliente, né? Muitas vezes você vai ganhar muito dinheiro, mas você vai estar ali, cara, perdendo sua vida, tá? Eu já tive mesmo vários estresses, vários burnouts, já várias depressões, tá? Até porque são 10 anos de caminhada, então não comecei isso ontem, então são vários altos e baixos, e quando a gente implementa isso aqui, fica tudo muito mais fácil, fica tudo muito mais leve, tá? Hoje, se eu quiser aqui colocar, sei lá, 10 clientes me pagando 5 mil por mês, cobrando barato para desenvolver isso aqui, eu vou fazer isso em 2 dias no máximo. Vou pegar um dia, vou fazer 5 clientes, vou desenvolver tudo, vou entregar para ele, aplica, faz grana e me chama quando precisar escalar. No outro dia faço mais 5 e pronto. Vou trabalhar 2 dias na semana, vou fazer essa grana. Por quê? Alavancagem. Não porque eu sou um gênio, não porque eu sei um segredo que ninguém sabe, não porque eu encontrei um negócio que ninguém mais tem, não, porque basicamente a gente pegou todo o quebra-cabeça, quebrou esse quebra-cabeça, desmontou ele e remontamos ele de uma maneira mais inteligente, né? Usando, enfim, tem várias coisas aqui dentro que eu estou te mostrando. A gente está usando aqui muita engenharia reversa, a gente está usando muito frameworks, a gente está usando vários processos, sistemas, enfim. Mas, mais uma vez, o poder da escala está nisso aqui, tá? Você consegue fazer muito mais em muito menos tempo. E, enfim, é isso. Para finalizar aqui, então a gente fez um protótipo, tá? De um site. Então vamos dar uma olhada aqui, tá? Headline. Se eu não gostar disso aqui, por exemplo, já não gostei, eu venho aqui e mudo aqui, beleza? Se eu quiser colocar um vídeo aqui, pega um vídeo aqui, pegar, por exemplo, um Loom da vida, tá? Deixa eu abrir um Loom aqui rapidinho. Ah, vocês vão ver que já vai sair uma VSL praticamente pronta ali. Deixa eu pegar, sei lá, qualquer um aqui, copiar link, eu volto aqui e boom, tá? Temos uma página de vendas aqui com a VSL. Basicamente, aqui a gente vai perguntar para ele o seguinte: como criar, lançar. Beleza? Tá, se eu quiser, eu posso mudar essa imagem de fundo. Eu gostaria de usar uma cor sólida aqui, na verdade, tá? Uma cor sólida, beleza? Vou colocar uma cor referente ao tema, que é mais para um roxinho, né? Um azul com um roxinho, tá? Beleza. Olha que legal, então, aqui com alguns cliques, a gente já tem praticamente uma página pronta para rodar. Então, tá aqui o título. Eu já tô começando até a criar, né, pessoal? É osso, né? Mas enfim. Título, VSL, tá? CTA. Aqui toda a copy, muito bem criada, muito bem desenhada, tá? Tudo aquilo que a gente criou aqui, ó, tá? E agora, basicamente, abrir Facebook, Instagram, Google, seja lá o que você utilize hoje, e começar a rodar tráfego para isso aqui, tá? E aí implementar outras infraestruturas que a gente tem também. Hoje nós já temos infraestruturas aqui de times de agentes para poder atender a demanda, ou seja, ele atende o seu lead, seja no WhatsApp, seja na ligação, tá? Seja, enfim, num grupo, não importa onde o seu lead venha, onde ele vai usar como canal para ter um primeiro contato com você. Nós já conseguimos automatizar essa estrutura. Deixa eu só voltar aqui para o GPT. A gente já consegue automatizar essa estrutura para poder livrar você ou ter que colocar um monte de funcionário, pessoas e bons funcionários e boas pessoas custam caro para poder fazer essa parte de atender o seu lead, entender o que ele está precisando, o que que ele está buscando, enfim. Eu vou trazer isso num outro vídeo, tá? Eu vou trazer isso num outro momento para a gente não sair aqui um pouco do foco. Então é isso, senhores. Passei para vocês aqui mais ou menos como funciona um pouquinho da nossa infraestrutura. Como eu passei para vocês, tem muito mais coisa, tem muito mais processos, enfim. Mas aqui em alguns minutos, acho que menos de uma hora, a gente criou, a gente fez um bom ICP, a gente fez mecanismo, a gente fez copies para poder distribuir anúncios e enfim. A gente criou uma VSL e a gente criou um protótipo ali, já uma página, né? Uma estrutura para poder receber esses leads. Então a gente fez isso em minutos aqui, brincando, trocando ideia, né? Ó, tomando um cafezinho. É isso que eu queria mostrar para vocês. Eu queria mostrar um pouco da IA aplicada na vida real, tá? Muito além de ficar trazendo coisas técnicas. Deixa eu até parar aqui. Deixa eu voltar aqui para nossa mansão.
braba. Então, o que eu queria passar para você aqui é exatamente esse ponto de vista, tá? E essa aplicação de IA. A gente só falou de ChatGPT aqui, basicamente, a gente não falou de nenhuma outra coisa, nenhuma outra tecnologia, tem várias outras, mas esse é o ponto, tá? A gente consegue hoje criar negócios com uma inteligência absurda, com dados, com informações, com direcionamentos, com insights. Isso aqui, você sabe que isso aqui, cara, vale milhões. Vale milhões, porque você consegue produzir muito mais com menos muito tempo, com um custo ridículo, ridículo, né? Se a gente fosse montar uma equipe, vamos colocar duas, três pessoas para fazer esse trabalho aqui que a gente acabou de fazer, a gente precisaria de alguém para fazer a pesquisa, levantar dados, enfim, seria um analista de dados, alguma coisa do tipo. Precisaríamos de um copywriter para criar o mecanismo, criar as ofertas, criar a VSL, e precisaríamos de um designer para poder implementar isso numa página. E a gente fez tudo isso aqui, com alguns cliques, em alguns minutos, certo? Então é isso, esse vídeo aqui ele é mais no formato RAW, né, no formato cru. Eu queria passar isso para vocês, tá? Eu queria trazer essa visão mais prática de como funcionam hoje os negócios e como funcionarão, né, no nosso futuro atual, certo? E caso você tenha interesse em contratar a implementação de uma estrutura de growth com agente de AI dentro do seu negócio hoje, já adianta, não importa o nicho que você opera, não importa o que que você vende, se você é um negócio físico, se você é um negócio digital, você vende produto, serviço, não importa, não importa. Você tendo algo para vender e tendo vontade de realmente mudar de modelo de negócio para, né, produzir muito mais, investindo muito menos, enfim. Então vai ter algum CTA aqui nessa página, um botão para um Typeform, para um WhatsApp, alguma coisa do tipo, tá? Eu não sei exatamente como é que eu vou rodar isso aqui ainda, tô só adiantando aqui. Mas vai ter algum momento aqui, eu não sei se está vendo no YouTube, enfim, algum link para você poder entrar em contato aí com o meu pessoal e a gente entender quais são as suas necessidades hoje, entender qual o melhor modelo para você aqui que faz mais sentido, tá? Em termos de custo-benefício e buscarmos os 6, 7, 8 dígitos mês dentro da sua operação, tá? É isso, pessoal, forte abraço, a gente se vê no próximo encontro, até mais. Bom, senhores, antes de a gente entrar em detalhes aqui como funciona o nosso processo, nosso sistema, a nossa infraestrutura de growth com AI, tá? Eu quero mostrar para vocês aqui algumas operações reais. Vou abrir aqui as nossas campanhas, vou mostrar o quanto foi investido, o quanto retornou. Já quero começar aqui por resultado, porque a galera fala demais que eu vou transformar o seu negócio, que eu vou te ajudar a escalar, que eu vou fazer o milagre do século, que eu vou implementar a descoberta do ano, e na grande maioria das vezes eles falham, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui o jogo da vida real, tá? Por cima de uma forma bem direta, tá? Então a gente vai acessar algumas contas aqui, que já tem alguns milhões investidos e alguns milhões faturados, tá? Então, vamos começar por essa conta aqui. Essa conta aqui a gente rodou um orçamento total de R$ 121 mil, tá? Fizemos mais de 2.000 vendas. Não vou ser muito detalhista aqui, porque senão vai ficar muito longo. Eu quero ser mais direto, só quero primeiro provar que tudo que eu vou te apresentar aqui, a gente implementa isso, a gente vive isso na vida real, muito além da teoria, muito além de historinha bonita para contar. E vamos passar aqui uma visão geral sobre essas campanhas, tá? Então, essa primeira campanha aqui, a gente investiu 5 mil, tá? 116 vendas, 23 mil de retorno, um ROAS de quase 5. Essa segunda campanha aqui, 4.700 investidos, 100 vendas, 19 mil de retorno, quase 4 mil investidos, 3.900 e pouco, 94 vendas, 11 mil de retorno, 5.500 investidos, 90 vendas, 20 mil de retorno, tá? Atualizei aqui, deixa eu abrir uma outra. Essa outra conta também, deixa eu atualizar aqui, pra gente seguir esse padrão. Então, basicamente, o que essas operações elas têm em comum? O que essas operações compartilham dentro de estrutura, sistema, processo para gerar esses resultados estrondosos, tá? Na velocidade absurda e, de certa forma, até num curto período de tempo. Então, aqui mais uma outra conta, tá? Isso aqui são múltiplos negócios, são múltiplos nichos, são múltiplas áreas de mercado que a gente atua hoje. Então, essa campanha aqui a gente rodou 15.210 vendas, 59 mil de retorno, quase 60k. Aqui 2.800, 73 vendas, 9.500. 4.600 vendas, 4.600 investidos, 70 vendas, 10k de retorno. E assim segue o padrão, tá? Essa conta aqui, essa que ela tá mostrando geral aqui, a gente rodou 104 mil. Tivemos um retorno de 268 mil, tá? Então a gente tá falando aí de ajuda.
Então vamos pegar aqui rapidinho aqui, essa primeira campanha, 34 mil investidos, 882 vendas, 108 mil reais. Só essa campanha aqui isolada já gerou mais 6 dígitos de faturamento, tá? As demais campanhas aqui também seguem o mesmo padrão, 4.400 investidos, 121 vendas, 14 mil de retorno, 2.200, 76 vendas, 9 mil, 2.000, 66 vendas, 7.600. Vou pegar uma próxima conta aqui. Essa conta aqui ela rodou quase 1 milhão de faturamento, né? Então a gente tem um investimento geral aqui. Deixa eu atualizar de 238 mil, 3.168 vendas, 700k de retorno, tá? Então vocês podem ver aqui 20 mil investidos, 300 vendas, 64 mil de retorno, 10 mil investidos. Sai daqui. Peraí que o quadradinho não quer sair daqui. There we go. Tá, 10 mil investidos nessa campanha, 192 vendas, 43 mil de retorno, 9 mil investidos, 185 vendas, 38 mil de retorno, 7.400 investidos, 118 vendas, 30 mil, 6.500 voltou 20, 5.500 voltou 26, 3.500 voltou 14. A próxima conta aqui, essa conta aqui rodou quase 100 mil também. Então aqui a gente tem, seguindo o padrão, 3 mil investidos, 60 vendas, 8.600 de retorno, 3 mil, 59, 9.100, 2.400, 33 vendas, 8 e pouco de retorno. Então um ROAS aí sempre, no geral, acima de 3. Aqui uma outra conta que a gente rodou também 120k. Essa outra conta que a gente rodou 36 mil. Vocês podem ver aqui 17 mil, quase 400 vendas, 390 vendas, 51 mil. Ou seja, a gente colocou 17, voltou 50, 4.800 voltou 12, 2.200 voltou quase 6, 2.000 voltou 5.400. Uma conta aqui. Só tirar isso aqui. Legal. Essa conta aqui a gente rodou 180 mil. Essa operação aqui ela superou os 7 dígitos de faturamento, tá? Isso aqui em período de 3 meses. Precisa atualizar aqui, mas isso vai demorar muito se a gente for pegar aqui dia após dia. Então o padrão se segue, o padrão se repete. E agora a gente vai entrar em detalhes como funciona uma infraestrutura de growth, tá? Para operações que querem faturar múltiplos 6 dígitos ou até 7 dígitos, aplicando inteligência artificial para criar campanhas, criar públicos, criar ofertas, mecanismo único e várias questões que são extremamente importantes para que você consiga atingir esses resultados, tá?